Imagine que o maior instrumento de proteção e transformação espiritual está bem aí, na sua cozinha. Isso mesmo, algo tão comum e subestimado como o sal pode guardar segredos milenares que foram usados por culturas e tradições ao longo dos séculos. Mas o que ninguém nunca te contou é que esse simples mineral carrega poderes capazes de proteger sua alma, purificar ambientes e até reverter maldições ancestrais. Você já parou para pensar como um cristal tão pequeno pode esconder uma energia tão poderosa? E o que aconteceria se você soubesse exatamente como e quando utilizá-lo para defender sua casa, sua família e a si mesmo de influências negativas que talvez estejam muito mais próximas do que imagina? Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada. A jornada de hoje promete ser reveladora e você não vai querer ficar de fora desse conhecimento que pode mudar sua vida. Então, vamos juntos desvendar o mistério por trás do sal e descobrir por que ele é considerado uma verdadeira arma espiritual proibida. E acredite, o que vem a seguir vai abalar a sua percepção sobre o mundo espiritual. Desde os primórdios da Terra, o sal esteve presente como um componente essencial da criação. Ele não é apenas um mineral formado por processos geológicos antigos, é um testemunho silencioso de todo o processo de formação do planeta. Segundo os textos sagrados, quando Deus separou as águas e fez emergir a terra firme, o sal já se encontrava ali como um símbolo físico e espiritual da ordem divina estabelecida. Seu surgimento não é mero acaso, mas sim uma representação tangível da pureza e do equilíbrio. Uma assinatura do Criador gravada na própria estrutura da matéria. Como um cristal que preserva e mantém a integridade do que toca, o sal carrega em si a missão de impedir a corrupção, tanto física quanto espiritual. Assim como ele preserva alimentos e prolonga a vida no plano material, no plano espiritual, o sal é visto como um guardião da alma. Ele protege contra influências negativas, impedindo que energias densas ou corruptas contaminem o espírito humano. Será que elementos tão comuns em nosso dia a dia possuem essa profundidade espiritual que sequer imaginamos? O sal, com seu papel na criação, é muito mais do que uma simples substância. Ele se torna uma metáfora poderosa da presença divina, garantindo que a pureza e a ordem original da criação sejam mantidas. E isso nos leva à questão mais intrigante: como esse mineral aparentemente simples continuou a ser venerado e utilizado ao longo dos séculos em tantas tradições espirituais? O sal surge repetidamente nas escrituras bíblicas, carregando um simbolismo profundo e poderoso. Em Números 18, 19, Deus estabelece com os filhos de Israel uma aliança de sal, representando um pacto eterno e imutável. Assim como o sal é resistente ao tempo e à decomposição, essa aliança simboliza a fidelidade e a proteção divina, sempre presentes e inquebráveis. Não se tratava apenas de um pacto comum, mas de um lembrete constante de que a presença e a graça de Deus eram perpétuas. O sal, portanto, não era apenas um elemento físico. Ele se tornava uma lembrança tangível da aliança eterna entre Deus e seu povo. Outro momento significativo ocorre em 2º Livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, quando o profeta Eliseu usa sal para purificar as águas contaminadas de Jericó. A cidade, antes amaldiçoada, sofria com a infertilidade e a morte, até que o profeta lança sal nas águas e, invocando o poder de Deus, transforma uma fonte de destruição em uma fonte de vida. Esse evento é uma metáfora poderosa. O sal, aliado à fé,
tem o poder de purificar e renovar até mesmo o que parecia perdido. Não era apenas o mineral que operava o milagre, mas a intenção divina canalizada através dele, provando que o simples pode se tornar um canal para o sagrado. O uso do sal nas ofertas sagradas é destacado em Levítico 2:13, onde Deus ordena que todo sacrifício seja temperado com sal. Isso vai além de um mero detalhe ritualístico. O sal não apenas purifica, mas marca as ofertas com a aliança eterna entre o homem e Deus, garantindo que todo ato de devoção esteja alinhado com a vontade divina. E há também o exemplo de Gênesis 19:26, onde a esposa de Ló se transforma em uma coluna de sal por desobedecer ao comando de Deus. Esse evento não é acidental. O sal aqui simboliza o preço da desobediência e o lembrete físico e eterno das consequências de resistir à vontade divina. Essas passagens mostram que o sal, nas Escrituras, não é apenas um símbolo de preservação, mas também de aliança, fidelidade e julgamento. Um verdadeiro canal entre o divino e o humano. Nas tradições ocultas e esotéricas, o sal é reverenciado por suas propriedades místicas, sendo visto como muito mais do que um simples mineral. Ele é interpretado como um cristal capaz de absorver, transmutar e amplificar energias, funcionando como um poderoso filtro espiritual. Sua estrutura cristalina simétrica simboliza a ordem e o equilíbrio do universo, e por isso é considerado um instrumento essencial para alinhar e harmonizar ambientes espirituais. Não é à toa que, em práticas de magia cerimonial, o sal é utilizado para traçar círculos de proteção, isolando o espaço sagrado do mundo externo. Dentro desses círculos, o praticante encontra um ambiente seguro, livre de influências malignas, onde pode operar espiritualmente com tranquilidade. O poder do sal, nesse caso, não está apenas em sua presença física, mas na intenção de quem o manipula, criando uma barreira espiritual impenetrável. Entretanto, o sal também possui uma natureza ambivalente nas tradições esotéricas, sendo usado tanto para o bem quanto para o mal. Em certas práticas de magia sombria, ele é um componente em pactos com entidades infernais e na execução de maldições devastadoras. Por exemplo, quando combinado com sangue ou ervas específicas, o sal pode fortalecer rituais negativos, criando laços poderosos entre o praticante e forças sombrias. Mas, justamente por ser um elemento de natureza sagrada, o uso indevido do sal pode voltar-se contra quem o manipula de forma inadequada. Isso nos faz refletir sobre sua dualidade. O mesmo sal que protege e purifica pode se tornar um agente de destruição se utilizado com intenções negativas. Na Cabala e em outras tradições esotéricas, o sal é visto como um símbolo de resiliência e imortalidade, sendo amplamente empregado em rituais de cura e exorcismo. Ele é utilizado para purificar corpos e almas, atormentados por influências negativas, restaurando o equilíbrio natural que foi perturbado. Em muitas culturas pagãs, como na Grécia Antiga, o sal era oferecido aos deuses como um presente de pureza e um pedido por bênçãos e proteção. Essa prática continuou ao longo dos séculos, adaptando-se a diferentes culturas e religiões, mas mantendo sempre o sal como um elemento essencial de consagração e espiritualidade. Assim, o sal transcende as barreiras culturais, sendo reconhecido universalmente como um canal entre o mundo físico e o espiritual, capaz de preservar, purificar e, quando necessário, destruir. O sal sempre desempenhou um papel essencial em rituais de purificação e nas batalhas espirituais travadas ao longo dos tempos. Em momentos de crise espiritual,
Quando as energias negativas parecem atingir seu ápice, o sal é utilizado como um escudo poderoso para proteger pessoas, objetos e ambientes. Um dos métodos mais comuns é espalhar sal nos 4 cantos de um cômodo ou residência, criando um círculo de proteção invisível. Esse círculo impede que forças malignas penetrem no espaço sagrado, isolando-o de influências negativas. Mas a eficácia dessa prática não se dá apenas pelo ato físico. É a combinação entre fé e intenção que ativa o poder espiritual do sal, transformando um gesto simples em um ato de proteção divina. Além de proteger ambientes, o sal é amplamente usado para consagrar objetos e talismãs. Ferramentas sagradas, amuletos e até dinheiro podem ser purificados com sal, eliminando as energias negativas que tenham sido absorvidas. Esse processo é essencial para itens que participarão de rituais ou que precisam permanecer livres de influências malignas. Ao entrar em contato com o sal, qualquer objeto passa por uma espécie de reset espiritual, ficando pronto para cumprir seu propósito sagrado. E isso nos leva a uma reflexão interessante. Pode um simples grão de sal ser capaz de limpar uma carga energética acumulada? A prática milenar demonstra que sim, evidenciando o poder transformador que reside em cada cristal. Nos casos mais intensos de guerra espiritual, o sal é utilizado para neutralizar feitiços e quebrar maldições. Para isso, o sal deve ser consagrado com orações ou rituais específicos, transformando-se em uma ferramenta espiritual de grande eficácia. Um exemplo poderoso é o uso de banhos de sal, onde o indivíduo se submerge em água com sal consagrado para limpar sua aura e remover qualquer influência negativa. Durante o banho, a pessoa visualiza o sal extraindo e dissolvendo as impurezas espirituais de seu corpo, fortalecendo sua proteção energética para futuras batalhas. Esses rituais, simples na aparência, são considerados extremamente eficazes, especialmente quando realizados com fé e convicção. Afinal, se povos antigos acreditavam na capacidade do sal de transformar maldições em bênçãos, por que não resgatarmos essa sabedoria nos dias de hoje? O uso do sal como elemento espiritual transcende culturas e fronteiras, sendo venerado por diferentes povos ao longo da história. No Japão, por exemplo, o sal é fundamental em cerimônias religiosas e sociais, usado para purificar espaços e afastar espíritos malignos. Uma prática emblemática ocorre nas lutas de sumô, onde os lutadores jogam sal no ringue antes de cada combate. Esse ato simboliza a limpeza espiritual da arena, garantindo que a luta aconteça em um espaço protegido de energias negativas. A crença é de que o sal tem o poder de equilibrar as energias do ambiente, criando um campo de harmonia onde forças externas não podem interferir. Será que, ao adotarmos práticas tão simples como essa, podemos também garantir mais equilíbrio e proteção no nosso cotidiano? No Oriente Médio, o sal é utilizado em pactos de amizade e alianças, sendo compartilhado entre as partes como símbolo de um vínculo sagrado e eterno. A tradição sugere que, ao dividir sal com outra pessoa, um compromisso espiritual é selado, transcendente à própria vida. Esse pacto é considerado tão forte que quebrá-lo é visto como uma grave ofensa, tanto espiritual quanto socialmente. Aqui, o sal não é apenas um presente físico, mas uma promessa de lealdade e proteção que atravessa gerações. Essa prática nos leva a refletir sobre os gestos simbólicos do dia a dia e como eles podem carregar significados profundos que talvez tenhamos esquecido ou subestimado. Na África, o sal desempenha um papel essencial em rituais de cura e iniciação.
Em muitas tribos, ele é considerado um presente dos deuses e utilizado para abençoar e proteger novos iniciados durante cerimônias espirituais. Em casamentos tradicionais, por exemplo, os noivos compartilham sal como símbolo de uma união sólida e incorruptível, destinada a durar tanto quanto o próprio mineral. Em cada uma dessas culturas, seja no Japão, no Oriente Médio ou na África, o sal é mais do que um simples tempero. Ele se torna uma ponte entre o material e o divino, um elemento que garante pureza, proteção e continuidade. Diante dessa sabedoria ancestral, cabe a nós questionar: estamos subestimando o verdadeiro poder que o sal pode ter em nossas vidas modernas? Em diversas tradições religiosas, o sal assume um papel central como símbolo de purificação e proteção espiritual. No cristianismo, ele é consagrado e utilizado em rituais de exorcismo, batismo e bênçãos, como uma defesa contra espíritos malignos. A crença é que o sal, após ser abençoado, se transforma em uma ferramenta poderosa para expulsar influências negativas e proteger a alma. Nos rituais católicos, o sal é misturado com água benta, criando uma solução purificadora usada para abençoar pessoas, locais e objetos. Isso reforça a ideia de que o sal, quando aliado à fé e à oração, se torna um escudo divino, capaz de repelir qualquer mal que ameace o corpo ou o espírito. No hinduísmo, o sal também desempenha um papel importante em cerimônias de limpeza espiritual. É comum que ele seja espalhado ao redor de templos e lares para afastar espíritos perturbadores e atrair energias positivas. Durante festivais religiosos, o sal é usado para harmonizar os ambientes e restabelecer a paz interior dos devotos. Essa prática reflete a crença de que o sal tem a capacidade de equilibrar a energia dos espaços e das pessoas, restaurando a harmonia espiritual necessária para uma conexão profunda com o divino. A simplicidade desse ritual mostra como, através de gestos cotidianos, é possível se alinhar espiritualmente e reforçar a proteção contra influências indesejadas. Na tradição hebraica, o sal é um símbolo de pureza e aliança, sendo utilizado em cerimônias de consagração e ofertas sagradas. No Talmud, o sal é mencionado como um elemento essencial para purificar objetos e locais de culto, garantindo que estejam aptos para receber a presença divina. Além disso, a prática de mergulhar o pão no sal durante as refeições é um ato de lembrança da Covenant divina, um vínculo eterno entre Deus e seu povo. Esse gesto simboliza a intenção de manter a vida espiritual pura e fiel, tal como o sal preserva a integridade dos alimentos. Assim, o uso do sal nessas tradições religiosas não é apenas um ritual formal, mas um lembrete constante da necessidade de se viver em alinhamento com o sagrado. Na alquimia, o sal é um dos 3 princípios fundamentais, ao lado do enxofre e do mercúrio, simbolizando o corpo físico e a cristalização da energia espiritual no mundo material. Os alquimistas acreditavam que o sal representava a fixação, ou seja, a força que dá forma e estrutura ao caos, tornando-o compreensível e útil. Em seus experimentos, o sal passava por várias purificações, espelhando a jornada do alquimista rumo à iluminação espiritual. Assim como o sal bruto é refinado até se tornar puro e translúcido, a alma humana também pode ser transformada e elevada por meio de um processo contínuo de purificação espiritual e autoconhecimento. A visão alquímica do sal vai além da matéria. Ele é visto como a essência da resiliência e da longevidade, capaz de preservar a vida e evitar a corrupção. Nesse contexto, o sal não apenas simboliza a preservação do corpo, mas também a imortalidade da alma. Ele é associado ao conceito de sal da terra.
a substância vital que mantém o equilíbrio e sustenta a criação. Para os alquimistas, cada processo de purificação do sal era uma metáfora para o desenvolvimento interior, revelando que, assim como o sal pode ser purificado e cristalizado, também nós podemos refinar nossa essência espiritual, superando nossas limitações e nos aproximando do divino. Além da purificação externa, o sal é visto como um agente crucial na alquimia interna, o processo de transmutação espiritual que ocorre dentro de cada indivíduo. Nas tradições místicas, ele é associado à sabedoria espiritual adquirida por meio da experiência e da autorreflexão. O sal, nesse contexto, funciona como um purificador da mente e do espírito, permitindo ao buscador alcançar clareza e compreensão mais profunda sobre a natureza da existência. O ato de refinar o sal é um reflexo simbólico da própria jornada espiritual. Assim como a matéria é transformada no laboratório alquímico, o espírito é transformado pela busca incessante por verdade e autoconhecimento.